Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro canal do DW Brasil, o imenso deserto que está nascendo no Brasil, pra gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de desertificação, essa questão de aquecimento global, que é um dos assuntos que eu mais reajo aqui, mais trago conteúdo, porque é um assunto de emergência nacional e global. Não emergência no sentido de que o mundo vai acabar, mas de emergência porque estamos cada vez mais passando, entrando, colhendo os frutos do aquecimento global, colhendo as consequências do aquecimento global e temos sinais de que temos que fazer o máximo possível para frear esse aquecimento global. Então, o entendimento disso, o estudo disso, a produção de conhecimento, a produção de conteúdo e assistir conteúdo sobre isso é essencial para a gente tomar as nossas decisões do dia a dia, mas também tomar as nossas decisões políticas coletivas, porque o aquecimento global é algo que a gente muda coletivamente. Então, principalmente nessas épocas de eleição, é muito importante, pode parecer bobo, mas é muito importante a gente estar atento cada vez mais à política ambiental, ter conhecimento sobre o que cobrar dos políticos em noções ambientais no Brasil todo. Eu sei que as eleições desse ano é para a prefeitura, mas a gente vê como cidades todas podem ser destruídas até, ou podem sofrer muitos danos, como a gente viu no sul do país, como a gente viu no contexto do norte durante a seca do ano passado, como a gente viu no litoral aqui de São Paulo, onde eu estou residendo, aqui no estado que eu estou, e como a gente pode ver lá no Nordeste com essa questão das secas das regiões virando deserto. E a prefeitura tem sim um papel nisso, porque prefeituras podem instituir secretarias de luta contra essas questões ambientais, podem levar pautas para o governo federal, podem levar pautas para o governo estadual, e querendo ou não, a gente só vai conseguir mudar isso coletivamente e politicamente. É muito importante que a gente tenha essas informações para cobrar nossos políticos, para definir os nossos votos e para definir o tipo de mobilização social que a gente vai ter enquanto comunidade para reverter os danos e para estar preparado para os danos do aquecimento global, beleza? Então vamos lá para o vídeo lá do DW Brasil. Essa é uma área com clima quase de deserto no Brasil e risco de triplicar de tamanho nos próximos anos. Todo ser vivo, toda a terra, toda a região, ela realmente sofre. Mas eu diria que o grande alerta é para outras regiões que têm também secado. Significa o quê? Que eu preciso me adaptar. A identificação da primeira faixa de clima árido em território brasileiro pegou muitos cientistas de surpresa. Ela foi identificada na Bahia por um estudo feito a pedido do Ministério do Meio Ambiente. A ideia inicial era reunir dados para combater a desertificação, processo de empobrecimento dos solos. E na busca, a equipe se deparou com esse fato inédito, uma região de aridez extrema, num lugar de calor cada vez mais intenso. Por trás do fenômeno está a pressão constante das mudanças climáticas globais. Mas afinal, o que esse achado significa? Estaríamos diante da fase inicial da formação de um deserto? Quais impactos sociais e econômicos para quem depende da terra na região? E para o restante do país? Nós perguntamos aos responsáveis pelo estudo. E eu já adianto, extrapola as fronteiras do Nordeste. Só lembrando aquela aula de bioma clássico do sexto ano do ensino fundamental, a Caatinga pode parecer para muitas pessoas, no imaginário coletivo e principalmente popular, uma região que já é seca totalmente. Mas não é. Dentro da classificação geológica, biológica e tudo mais, ela entra como um bioma semi-árido. Ou seja, um bioma que enfrenta épocas de seca, mas é um bioma que tem, sim, floresta, vegetação, tem, sim, local para cultivo, tem, sim, uma estrutura que tem artifícios para sobrevivência humana e de outros animais. Diferente de uma região totalmente desértica. Uma região totalmente desértica, totalmente seca, totalmente inviável o cultivo, inviável a produção, ou viável a produção em termos bem básicos, que não vai conseguir dar conta de uma população sobreviver com dignidade. Você vai conseguir sobreviver, mas daquela maneira bem triste. Então a Caatinga, muitas vezes ela é tratada já como se fosse um deserto. Não é.
Você tem vegetação, você tem animais, você tem a condição do cultivo. Lógico que tem dificuldades de seca, lógico que tem períodos que não tem chuva, historicamente, biologicamente e geologicamente. Mas o que está acontecendo é que ela está transicionando. Agora sim ela está indo para essa seca estereotipada que a gente tem na nossa cabeça de deserto. Aí é uma consequência muito mais forte, porque o que já tinha pontos negativos, começa a se tornar quase que totalmente negativo. O Brasil está ficando mais quente e seco, é a avaliação de diferentes pesquisadores. Muitas pessoas têm percebido essa mudança. A gente, inclusive, já falou sobre esse assunto em alguns vídeos. Ano passado, por exemplo, foi o mais quente da história no país, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Dos 12 meses de 2023, 9 foram com médias mensais de temperatura acima das registradas nos últimos 30 anos, sem contar os episódios de ondas de calor. Teriam sido 9 ao todo. O El Niño, aquele fenômeno que de tempos em tempos aquece as águas superficiais do Pacífico Equatorial, teve culpa nisso sim, mas só em parte. Cientistas dizem que outros fatores mais estruturais estão por trás dessa virada climática. Eu tô falando do aquecimento global acelerado pelo ser humano. Tanto é assim que 2023, na verdade, foi uma espécie de ápice de uma tendência de elevação de temperatura observada desde a década de 60 no Brasil. Coincidência? E os próximos anos vai ser demonstração disso, porque qual que é a grande análise que vai mostrar se acontecer, né? Não fazer uma previsão. O El Niño tem tempo para acabar, ele vai estar acabando. E o que deveria acontecer numa época que a gente não teria aquecimento global como está tendo? Temperatura mudar verticalmente, mudar muito. Tipo, aquele aquecimento passar e a temperatura voltar ao que era estável. O que vai acontecer? Provavelmente, pelo que a gente tem de dado, a temperatura vai continuar subindo. Então, a temperatura continuar muito alta ou continuar subindo sem o El Niño é prova de que o El Niño sim influencia, isso a gente já sabia, vai aquecer, mas que o El Niño, na verdade, só estava amplificando dessa vez. Não estava só aquecendo, estava amplificando o aquecimento que já estava acontecendo. Então, é assim que a ciência trabalha e assim que o aquecimento global vai sendo provado cada vez mais. O aquecimento global vai tendo cada vez mais fatos biológicos, fatos que estão acontecendo de robustez. O aquecimento global já é uma teoria que, cara, já tem tanta prova e tantos dados e a gente, cada ano, vai colhendo mais provas e mais dados. Então, esse período que o El Niño vai sumir, entre aspas, usando uma linguagem popular, vai mostrar pra gente que a temperatura tá subindo independente do El Niño. E depois a gente tem períodos da Laninha, por exemplo. A Laninha é como se fosse o contrário do El Niño, um fenômeno atmosférico, hidrológico, que deveria diminuir a temperatura. E a temperatura provavelmente não diminui. A temperatura continua aumentando. Ou seja, o aquecimento está acontecendo independente de fenômenos como Laninha e El Niño. E está acontecendo por ação humana. Porque o aquecimento não está acontecendo pelos fenômenos biológicos naturais. Não que nós não somos naturais, nós somos naturais, né? Mas nós provocamos uma mudança artificial no planeta. Ou não, o mesmo período da formação da área com condições de clima semelhantes às de um deserto. E por que eu estou falando disso? Porque essa quentura ajudou a provocar o problema e pode fazer com que ele piore no futuro. Por que essa região chegou agora é caracterizada como um clima árido? Porque é uma região onde já chove pouco, só que por aumento de temperatura, houve um aumento do processo evaporativo, um aumento de perda de água para a atmosfera. A Ana Paula Cunha é cientista do CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e coautora do estudo que identificou a área de clima similar ao de um deserto no território brasileiro. O processo de aridização, a intensidade, a velocidade com que ele acontece, no Brasil, por meio desse estudo, nós observamos que é diretamente relacionado ao aumento de temperatura que tem acontecido em diferentes regiões do Brasil, sobretudo no oeste da Bahia, grande parte da Bahia, onde nós, então, encontramos essa área pequena ainda, a área árida. E esse aumento de temperatura está diretamente relacionado ao aquecimento global causado pelas emissões dos gases do efeito estufa. Então, com maior quantidade de gases sendo liberados para a atmosfera
temos o maior aquecimento e esse aquecimento causa, sim, essas mudanças no clima, como temos agora observado, né, e trazendo casos concretos, né, de uma mudança de clima no Brasil. O que aconteceu exatamente e por que isso é tão preocupante? Vamos lá. Parte da região nordeste brasileira sempre foi marcada por uma paisagem mais seca, quase sem verde, característica de terras em clima semiárido, que era o mais severo em termos de falta de chuva de que se tinha notícia no Brasil. Pois é, isso mudou. Não só o semiárido está crescendo em ritmo apressado, como pela primeira vez tivemos registro de uma faixa de território árido. Uma extensão que em algum momento pode se transformar em deserto. Não o Saara da noite para o dia, porque ele é fruto de uma longa evolução climática, mas deserto no sentido da falta de vida, da biodiversidade que vai morrendo aos poucos. A descoberta veio de um estudo encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de enfrentar a desertificação, que avança sobre alguns estados brasileiros, a Bahia inclusive. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do CEMADEM verificaram o seguinte: a região considerada semiárida no Brasil aumentou 226 mil quilômetros quadrados de 1960 a 2020, o período de observação do estudo, e de 1990 para cá apareceu um espaço árido de quase 6 mil quilômetros quadrados, tamanho mais ou menos do Distrito Federal. No mapa dá para ver exatamente onde. A zona de aridez se estende por um trecho que abrange ao menos 5 municípios da Bahia e um pedaço de Petrolina, em Pernambuco. Para chegar a essa conclusão, os cientistas envolvidos nesse trabalho analisaram a quantidade de chuva e de água evaporada para a atmosfera e calcularam, dessa forma, os níveis de secura de uma determinada área, ou seja, o índice de aridez, a falta crônica de umidade, levando em conta parâmetros das Nações Unidas. Os resultados colocaram os autores e todos os brasileiros diante de uma dura realidade. A aridização é um processo. E vai ter gente que pode falar, mas será que isso é natural? Será que isso é culpa do ser humano? É uma das contestações do aquecimento global, né? Primeiro, mudanças no planeta Terra são analisadas e são vistas. Só que tem uma questão. Mudanças climáticas, mudanças geológicas, mudanças qualquer que seja na atmosfera, demoram muitos anos. Muitos anos. Lembra quando você estudou a questão da Pangeia? De que o planeta Terra estava tudo juntinho e depois separou? Isso não foi em 20 anos como esse processo de desertificação. 40 anos, por exemplo, nesse estudo, né? Não é rápido assim. Demora muito, muito tempo. Quando a gente vê os fenômenos hidrológicos, os fenômenos de vento, os fenômenos oceânicos, os fenômenos climáticos, a gente vê que nos ciclos geológicos se tem um padrão de demora grande. E para não ter esse padrão de demora grande, alguma coisa está afetando, alguma coisa está causando isso. Só que a gente vai para os dados, vamos usar naturais assim, mas lembrando, a gente também é natural, o ser humano também é natural, mas só para ajudar na comunicação, não tem. O El Niño não causa um aquecimento tão grande assim. O Sol ter mais manchas solares, a gente já viu que não causa tudo isso assim. Esses ciclos não estão causando uma mudança naturalmente. E aí que a gente vai para o efeito estufa. E a gente percebe, o efeito estufa está aumentando de verdade. Aí a gente acha, a gente achou o fenômeno que está aumentando de verdade. E aí a gente vai atrás do que está aumentando o efeito estufa. Porque o que é o efeito estufa? O efeito estufa é uma camada de gases que tem na atmosfera que consegue absorver energia térmica da luz solar que é refletida pelo planeta e devolve essa energia térmica em formato de temperatura para o planeta e ajuda a esquentar o planeta. E a gente observa o efeito estufa e fala, o efeito estufa está aumentando, achamos, é o efeito estufa. Mas quem está causando o aumento do efeito estufa? Será que é o planeta naturalmente? E quando a gente vai observar, não. As plantas não estão liberando, os animais não estão liberando mais CO2, não está queimando petróleo naturalmente. Quem está provocando isso? O ser humano. Porque a industrialização queima CO2, aumenta o efeito estufa, os carros emitem o efeito estufa, produção de petróleo e queima de petróleo aumenta o efeito estufa. A produção, você pode falar, mas é as vaquinhas. Sabe quem produziu tanto gado assim? O ser humano. Então, você vai observando e vai vendo que é uma mudança muito rápida para ser um ciclo natural do planeta. É uma mudança que está sendo causada por alguém. E esse alguém somos nós.
irreversível porque é uma mudança de clima, né? E a mudança de clima é em razão das mudanças climáticas. Como sabemos, né, que o aquecimento global continua, né, e vai continuar, ainda que as mudanças climáticas sejam mitigadas, ainda que reduzam gases de efeito estufa, ainda esse aquecimento vai continuar. Portanto, o processo de aridização é um processo irreversível. Uma transformação tão drástica, vocês devem imaginar, não se estabelece sem consequências. A nossa reportagem... Lembrando que ela fala que é irreversível porque já chegamos, infelizmente, no ponto de que não tem como voltar para 0 graus o aumento do aquecimento. O aquecimento já se estabilizou entre 1 e 1,5 graus, já está fixo. Lembrando que é estatística, matemática, não dá para te falar o número exato. Mas estatisticamente o aumento já se concretizou. O trabalho agora, daqui para frente, é não aumentar mais que isso. Então, as consequências a gente já vai sofrer. As consequências de 1 grau, 1,5 graus já estamos sofrendo. Como, por exemplo, a aridização. O que a gente pode fazer é não aumentar mais esse aquecimento global para esse deserto não aumentar cada vez mais, tipo, a nível de, por exemplo, toda a Caatinga virar um deserto. A gente conversou com uma agricultora do semiárido brasileiro para entender o que está acontecendo por lá. A Ana Lúcia da Silva mora em Juazeiro, na Bahia, onde as pessoas estão até certo ponto acostumadas à seca, só não tão intensa como ultimamente. A gente vem percebendo, né, que algumas culturas que a gente plantava, os nossos pais plantavam, os nossos avós, hoje a gente não consegue mais plantar elas. Então, tipo a macaxeira, que a gente chama aqui a mandioca, né, que faz a farinha, ela tem muito tempo que a gente deixou de produzir aqui nessa região por conta das chuvas poucas. Tem anos que chove bem menos, né? Outros chovem mais, mas assim, naquele período só, choveu, encheu tudo e pronto. Então esse espaço muito grande, né, de uma chuva para outra, tem dificultado a produção dessas culturas que precisam de mais água. Esse é um ponto crítico não apenas para a agricultura familiar, a redução na disponibilidade de água. Um relatório da ONG Map Biomas alerta que o Brasil, símbolo de abundância, está secando. O território ainda concentra 12% do volume de água doce no mundo, mas perdeu 1,5 milhão de hectares de superfície hídrica em 3 décadas. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico também divulgou um estudo com uma conclusão preocupante. Se não houver cortes nas emissões globais de gases de efeito estufa, o Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste brasileiros vão perder até 40% da água em menos de 20 anos. Ou seja, ficaria ainda mais complicado sobreviver em localidades como Juazeiro, onde está a Lúcia. Todo ser vivo, toda a terra, toda a região, ela realmente sofre, né, clama com esse tempo, com essa temperatura alta. A gente sai para trabalhar porque é obrigado, vai na roça porque tem que olhar alguma coisa, mas que aguentando o calor, o solzão na cabeça, não é não. E aí, cada dia que passa tem dificuldade porque a gente realiza feira agroecológica, aí as mulheres, que principalmente somos nós mulheres, né, que estamos lá no quintal produzindo esses alimentos, a gente sofre com essa quintura, com essa temperatura alta, porque o alface não produz da forma que é para produzir. O coentro, ele queima todinho também, né, mas do calor. Então, assim, vem interferindo demais, muito, muito na vida das pessoas, né, principalmente nas nossas vidas que estamos aqui. Além da agricultura, a escassez de água também pode afetar preços no setor energético. Por isso, o Javier Tomaselha, pesquisador do INPE, que ajudou na elaboração... E essa questão é uma questão que eu já trouxe quando eu li uma notícia sobre desertificação, vai causar os refugiados do clima, porque a gente já tem um êxodo rural e uma migração constante, meio que fixa, né? De, infelizmente, pessoas que têm que deixar sua cultura e sua região, não por vontade própria, mas por questões econômicas. Por questão de emprego e tudo mais. Mas vai chegar num nível que as pessoas vão ser meio que obrigadas totalmente. Porque não é questão de que não é só economia mais. Porque muitas pessoas, por exemplo, vêm trabalhar no eixo centro-oeste, sul, sudeste, vindo do norte, do nordeste, muitas vezes com os planos de voltar, de ganhar uma renda e levar essa renda para lá, para construir uma casa, construir seu negócio e tudo mais. Mas a questão é que cada vez mais a perspectiva de voltar vai acabar. Esse que é o problema. Aí você tem a galera que não é mais um êxodo rural, é um refugiado do clima dentro do próprio Brasil. São pessoas que estão fugindo
da região onde elas moram, porque vai ser insustentável morar lá, sobreviver lá. O estudo considera essencial melhorar a gestão de recursos hídricos. O que precisa ser realmente melhorado é a questão da governança da água, né? E isso implicações públicas, políticas públicas, mas também o engajamento do setor privado. Porque se o principal setor usuário é a agricultura irrigada, então, obviamente, a gente tem que criar mecanismos e a própria iniciativa privada tem que trabalhar no sentido de fazer um uso mais eficiente da irrigação, melhorar os métodos de irrigação para que eles se tornem mais eficientes e gastem menos água. O Ministério do Meio Ambiente se mostrou atento ao assunto. Em nota, informou que este ano vai lançar um plano de combate à desertificação e que pretende envolver setor público e privado na proteção da caatinga, o bioma predominante no semiárido, assim como no uso e na revitalização de bacias hidrográficas. O Ministério declarou ainda que vai tentar reforçar o diálogo entre os governos da Bahia e Pernambuco para ações de enfrentamento à aridez. Mas é aquela coisa, e a raiz do problema? O enfrentamento, de alguma forma, à mudança climática, ele já está, de alguma forma, muito atrasada por todas essas questões bem conhecidas portanto, não devemos esperar que a situação piore tanto que as mudanças se tornem muito mais dolorosas. Quanto antes a gente tomar uma atitude, do meu ponto de vista, é melhor. A emergência do planeta é uma questão fundamental, segundo os cientistas. Ela é que teria criado o ambiente de clima árido que a gente vem debatendo ao longo do vídeo. A questão é que o fato de que a Terra não vai parar de esquentar, nas projeções da comunidade científica, piora as perspectivas para o futuro do Brasil. A Ana Paula Cunha já mencionou isso anteriormente, porque nós estamos aqui discutindo processos de degradação que se retroalimentam. Poluímos a atmosfera, faz mais calor, a vegetação não sobrevive, o solo fica mais exposto, aquela área degradada interage com o clima e vai se tornando ainda mais quente e seca. Seca até ficar árida ou hiperárida, que seria o equivalente a um deserto mesmo. Além disso, pode se expandir, como sinalizado no estudo do CEMADEM e do INPE. Então, espera-se, projeta-se que, em razão disso, essa pequena área árida no Brasil de 5 mil km², logo nas próximas poucas décadas, também triplique de tamanho, em razão do aquecimento global e, consequente, mudanças climáticas. É claro que a região semiárida é onde isso tem acontecido de forma mais intensa, mas na região centro-oeste, incluindo o Pantanal, é uma região onde o índice de aridez tem reduzido, né? O que significa isso? Que o clima está se tornando mais seco, né? Então, assim, a gente foca o resultado no semiárido, nessa região árida, mas eu diria que o grande alerta é para outras regiões que têm também secado. Os sinais são de que vai meio que uma evolução do bioma. A caatinga vai evoluindo de semiárido para árido até virar um deserto. E o Cerrado e o Pantanal que estão ali próximos vão começar a evoluir. Tô fazendo aqui um exemplo didático. Para virar uma caatinga. Tá ligado? Vai tendo como se fosse uma evolução. Então, tipo, o Cerrado, que faz bastante fronteira com a caatinga, vai evoluindo, vai ficando próximo a uma caatinga. Então, todo aquela ambiente que as pessoas estavam acostumadas a cultivar, viver de um jeito, vai esquentar muito mais. E é por isso que o detalhe que o cara fala sobre iniciativa privada, e que eu sempre falo aqui também, é a autossabotagem da iniciativa privada que eles mesmos não percebem. O maior defensor da queda de poluentes, o maior defensor contra o aquecimento global deveria ser o agro brasileiro. O agro brasileiro, ele não deveria ficar, né, nesse estandarte de achar que a tecnologia vai salvar ele, porque ele pode ser um dos mais impactados. Vá achando que vai dar, se continuar aquecendo assim, vá achando que vai dar para plantar soja e criar gado como é hoje, daqui 20, 30, 40 anos. Vá achando que o gado vai conseguir sobreviver a altas temperaturas, vai achando que a soja vai se produzir tão bemmente assim num solo mais seco, vá achando, não vai, cara. Se o agronegócio quer se solidificar e ficar anos e anos aí produzindo riqueza e ficando rico, ele devia estar na COP implorando para os países pararem de poluir o ambiente, parceiro. Só que não, né? O setor privado acha que isso é contra eles. Eles financiam bancadas que
aprovam venenos proibidos em outros lugares, aprovam desmatamento, aprovam a perseguição a populações nativas. Vá achando, é um movimento de autodestruição. Assim como é o capitalismo, né? O capitalismo é autofágico, o capitalismo ele quer produzir tanto que ele vai engolindo o planeta junto e não percebe que não vai ter. Você vai produzir tanto pra quê daqui a pouco? Pra nada. Porque não vai ter ninguém pra consumir até o tanto que você tá plantando e consumindo e produzindo, né? Não vai se restringir ao Nordeste. Na nota técnica do estudo, os pesquisadores escreveram que apenas a região sul ficaria de fora de uma zona de perigo. Mas também não é exatamente que o Brasil já tem ou vai ter seu primeiro deserto em alguns anos nos moldes que conhecemos de outros lugares do planeta. O que os cientistas notaram, em resumo, foi uma mudança climática em solo brasileiro. E essa mudança pode acelerar um fenômeno que já atinge 85% do semiárido do país, a desertificação. Em locais desertificados, a terra chega num ponto de degradação em que não nasce mais nada. A partir daí, você pode imaginar o que acontece. A saída emergencial, na opinião dos especialistas ouvidos pela nossa reportagem, é apenas uma: pensar em formas de adaptação. O fato de ser inevitável significa o quê? Que eu preciso me adaptar a essas novas condições. Que aquelas condições que eu já tinha, elas mudaram. Então, pode ser que com o passar dos anos, né, com esse novo clima árido, essas áreas aumentando, sim, acelere o processo de degradação e a gente tenha cada vez mais áreas com solos expostos. Se não tiver um trabalho de reflorestamento, etc., é uma área perdida, um solo pobre, né, que não tem capacidade de produção. O que a gente tem buscado, né, a praticar, fazer realmente tá buscando novas culturas que sejam resistentes a esse clima aqui. E aí temos práticas, né, de recatingamento, tá replantando novas espécies, principalmente da caatinga, que a gente tem observado que se perdeu muito. Muito triste a situação toda, mas ao mesmo tempo é importante a gente se apropriar desse conhecimento, principalmente para que a gente consiga eleger pessoas, se mobilizar politicamente, se organizar politicamente, cobrar pessoas, cobrar políticos, cobrar representantes contra isso, cobrar empresas, cobrar tudo que a gente puder como sociedade civil para essas mudanças serem freadas, né? Mas é isso. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever lá no W Brasil. Eles trazem matérias, reportagens muito interessantes. Não esqueça de compartilhar. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar também o conteúdo aqui. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta do conteúdo que é produzido aqui, me ajuda muito. E se você chegou aqui pela primeira vez e gostou do conteúdo, se inscreva. Me ajuda muito. Estamos aqui sempre tentando reagir, ler coisas, consumir coisas para construir mais conhecimento sobre o mundo e tudo que há nele, todo o conhecimento humano que a gente tem, que é bastante coisa. E nada melhor do que aprendermos juntos, né? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!